Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Damos graças ao Senhor que nos concede nesta noite e estar reunidos para ouvir esta introdução que nos trará o nosso amado irmão William Soto Santiago. Eu sempre tenho que expressar meu agradecimento ao nosso irmão William e também ao nosso irmão José Benjamin Pérez por esta oportunidade que eles me dão em eu poder enviar uma saudação a todos os irmãos em toda a América Latina e especialmente expressar meu agradecimento pelo esforço que estão fazendo em benefício dessa grande carpa catedral. Este é um programa sumamente importante que foi revelado pelo Senhor para este tempo final. E nesse programa há grandes bênçãos para o povo de Deus, para os filhos de Deus. E, portanto, é algo sumamente importante para nós. Temos que dar prioridade a este programa. Nós estamos com todos os programas que o Mensageiro de Deus está desenvolvendo e todos respaldamos, mas nós damos a prioridade a este programa da carpa porque sabemos o determinante que é o cumprimento dessa visão e que, em seguida, quando chegar o tempo de Deus que essa visão esteja em cumprimento, estará como foi prometido ao Senhor, a presença do Senhor neste lugar. E é a presença de Deus que fará grandes coisas que estão prometidas para este tempo final. Deus utiliza os instrumentos humanos, mas quem faz a obra é Deus. Nós queremos, pois, agradecer essa oportunidade e pedir a Deus que abençoe todos os irmãos que estão trabalhando fortemente a favor dessa grande carpa catedral. Entramos numa etapa bem custosa desta carpa. Nós estamos, vocês veem, tudo o que chegou, até onde chegamos. Estamos numa etapa bem custosa, onde temos que continuar fazendo o maior esforço possível. Pedimos a Deus que nos abra portas, que nos abra caminhos, nos abra oportunidades para nós expressarmos o nosso amor a Deus pelo cumprimento desta grande visão, dessa grande profecia. Nesta noite, queremos enviar uma saudação muito especial ao nosso irmão William Soto Santiago, desde aqui de Maracaibo. Muito obrigado, irmãos. Amanhã temos uma reunião de pastores onde estaremos falando de todas essas coisas, de todos estes programas que estão sendo realizados e orando a Deus também. Não somente temos que orar, pois sabemos que a oração é um poder. Nós não podemos fazer as coisas por nós sem Deus. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Com Ele tudo podemos alcançar. Muito bem, podem sentar, meus irmãos. Saudamos ao nosso irmão José Benjamin Pérez também e a todos os irmãos lá de Caiei e todos os irmãos da América Latina. Nesta noite, o tema que vai introduzir o nosso irmão William é sobre a Sinfonia de Deus. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 14,
O versículo fundamental para este tema diz: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? A trombeta tem que dar o som certo para que possa dizer realmente o que está acontecendo e o que é preciso fazer no momento em que essa trombeta está soando. Nós não queremos aparecer na terra como pessoas que andam tocando trombeta por todos os lados, só para distrair as pessoas ou para manter aí as pessoas sem fazer nada. Trombeta que não significa nada. Nós queremos estar trazendo esta palavra que faz a obra no coração da pessoa. A palavra de Deus nunca pode voltar vazia. A palavra que Deus tem para cada tempo, para cada dia, para cada estação, é a que faz a obra para este tempo. Não pode fazer outra coisa que não seja a palavra de Deus, o som certo. Isso é o que nós queremos ouvir. Nós não estamos interessados em passar um tempo, em perder tempo. Nós estamos interessados em nos preparar. E por isso, a grande voz de trombeta é a que está, a que nos foi prometida da parte de Deus para nos preparar, para receber as bênçãos que Deus tem para este tempo. Não é uma distração que nós estamos buscando. O que nós estamos buscando é estar prontos para receber as promessas do Senhor. Nós queremos receber essas promessas, que são aquelas que nos tornam participantes das coisas eternas. E isto é o que está nos trazendo o mensageiro de Deus. E nós estamos orando a Deus para que essa palavra que Ele nos traga chegue ao coração e faça em nós aquilo para o qual Deus a enviou. A sinfonia de Deus. A sinfonia é essa composição que o autor, o compositor, traz e faz os arranjos para que a sinfônica, ou seja, a orquestra, possa executar, para que o grupo de músicos possam executar. Mas a sinfonia, o autor é Deus, porque a sinfonia é a revelação. É onde está a revelação, as promessas que vêm de Deus para nós. E nós estamos interessados em conhecer o conteúdo dessa sinfonia. Na mensagem, a música trazendo paz e felicidade para o ser humano, na página 77, diz aqui o irmão William. O irmão Branham falou da sinfônica, onde acontecem as diferentes mudanças de tempo. Então isso aplica a essas mudanças de tempo, mudanças de era ou dispensação. A orquestra representa o povo, a igreja, que tem que interpretar a parte correspondente ao tempo em que está vivendo. Porque essa sinfonia tem diferentes partituras. Se na obra musical do nosso tempo, a sinfonia,
A sinfônica, se na obra musical do nosso tempo, a sinfônica é a igreja, na qual vem a interpretação da peça musical, ou seja, onde vem a sinfonia, então Cristo em Espírito Santo é o diretor. Ele dirige todos os sinais correspondentes à página, à nossa página do nosso tempo. As promessas do nosso tempo para dar a interpretação tem que ser alguém que corresponde ao nosso tempo, para materializar a música em nosso tempo. Porque o diretor realmente é o Espírito Santo, mas usando um instrumento humano. Por isso diz, tem que ser alguém do nosso tempo para poder materializar a música do nosso tempo. Não vai usar um diretor de um tempo que já passou para nos trazer a partitura que nos corresponde hoje, porque ele daria que já passou. E isso não seria o que nos ajudaria. Portanto, diz que tem que ser para dar a interpretação, tem que ser alguém que corresponde ao nosso tempo, para materializar a música do nosso tempo, que é a que nos interessa, porque é onde vem as bênçãos, é onde vem o que nós estamos necessitando. Nós não queremos estar ouvindo muitos ruídos e muitas trombetas e muitas coisas. Isso, nós não estamos interessados nisso. Estamos interessados em ouvir a voz daquela trombeta que nos assinala o que nós precisamos fazer para receber as bênçãos de hoje. Isso é algo muito simples. O diretor com a varinha é quem faz o sinal para que o violino soe e para que os outros instrumentos soem. Isso é como Moisés, que estendeu a vara e se abriu o mar. Também levantava a vara na batalha contra um grupo que saiu para interromper a viagem, e enquanto tinha as mãos no alto com a vara, a vitória era a favor de Israel. Então, quando abaixava a vara, ficava a favor do inimigo, ou seja, que o diretor é aquele que tem a vara. A vara é a palavra, a varinha é a palavra. Assim que quando Moisés recebeu a revelação e ordem de Deus que abra o mar, golpeie o mar e abra-o. Então, isso foi o que ele fez com a vara, golpeou. E uma vez que abriu, pois, já fez sinal às pessoas, venham. E já ia com a vara, dirigindo até que chegaram ao outro lado e estavam seguros, porque a palavra jamais falhou e jamais falhará. Aí estava o diretor. O diretor é o instrumento que o Espírito Santo usa com a palavra para nos mostrar o que temos que fazer no momento em que estamos vivendo. É muito simples tudo isso que o irmão William nos dá aqui. A igreja tem que estar interpretando a página musical, que é a partitura do nosso tempo. E o Espírito Santo é quem está dirigindo, mas é o Espírito Santo usando instrumentos humanos para poder dirigir a congregação no que tem que fazer a igreja. Por isso, o diretor sempre sabe mais do que os outros músicos. O músico sabe tocar os instrumentos, mas o diretor conhece o som de todos os instrumentos, ou seja, sabe tocar muitos instrumentos. Na música, como nas matemáticas, são exatas, e o programa de Deus é exato também.
É algo preciso, exato. Deus nunca está confundido. Deus não é um Deus de confusão. Deus o que está fazendo, o faz com exatidão. Porque Ele sabe que, digamos, isso que tem que fazer é a única coisa que pode fazer a obra para este tempo. Diz que é algo exato. O programa de Deus é exato também. Agora nós estamos na nota mais alta. Há 7 notas musicais. A nota mais alta é a 8ª. Concorda com o nosso tempo, com nossa era. Quando se interpreta uma canção, está se interpretando a música do compositor. Nós estamos interpretando a música do compositor. E quem é o compositor? É Deus. Porque é dele a sinfônica. Ele é o compositor, o autor dessa música. Daquele que escreveu a música. E quem escreveu a Bíblia é Deus. Quem fez as promessas é Deus. Aí está. É Ele que escreveu essa Bíblia. E é quem nos deu essas promessas. E através do Espírito Santo, através do mensageiro de cada era, e então interpreta a peça musical. Através do Espírito Santo. O Espírito Santo, usando o mensageiro de cada era, traz essa interpretação que é a única coisa que pode fazer a obra de Deus para este tempo. Não pode vir alguém com uma música mais bonita, ou pode ser que venha alguém com uma música mais bonita, ou 20 ou 1000 com uma música mais bonita, mais que, digamos, mais chamativa, mas não vai conseguir o que Deus precisa fazer neste tempo, porque Ele disse que as minhas ovelhas ouvem minha voz, mas não ouvirão a voz dos estranhos, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, é com o que Deus já tem determinado, predestinado para este tempo, nessa sinfônica, nessa partitura que tem predestinado para este tempo. É a única coisa que pode fazer a obra que corresponde para este tempo. É algo muito simples, isso que o irmão William nos mostra. Aí na música, trazendo paz e felicidade ao ser humano. É a música de Deus. Nós encontramos que estes mensageiros de Deus, estes profetas de Deus, eles comparam o programa divino, já o compara com uma sinfônica, mas em outra parte, o irmão Branham compara com um drama, com uma peça de teatro, e ele diz numa parte que o personagem principal deste drama, em diferentes cenas, vai mudando de roupa, de figurino, e é o mesmo personagem, mas vai mudando de figurino, entra em cena e se apresenta em outra cena. Parece que era outro, mas é o mesmo. É algo muito tremendo, como dizia os profetas que revelavam os sofrimentos de Cristo e também revelavam ao mesmo tempo as glórias que viriam depois dele, que era algo misterioso. E isso, como dizia um rabino, uma vez ali na Argentina, que era impossível que o Messias aparecesse num burro, num jumento. Não, isso não era o Messias. Não podia ser o Messias. Porque tinha que ser um guerreiro num cavalo para a guerra, para a batalha. Mas vejam vocês que nesta comparação que o irmão Branham nos faz, ele nos mostra como em algumas cenas vocês
vem este personagem de uma forma humilde, como um servo, como um servente, mas depois, no desenvolvimento da próxima cena, do próximo ato, você vê e pensa que é outro, mas é o mesmo, vestido de rei, de príncipe. Vocês podem ver também na Bíblia, quando vemos, por exemplo, no capítulo 19 do livro de João. Alguém vê aí, a pessoa vê aí nessa porção que é muito conhecida por nós, João 19, quando Jesus é apresentado ali por Pilatos. Diz que isso vem sendo. Então Pilatos tomou a Jesus, vejam vocês, e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" E davam-lhe bofetadas. De novo Pilatos saiu e lhes disse: "Vede, eu vou-lo trago para fora, para que saibais que não acho nele crime algum." Quando Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, Pilatos lhe disse: "Eis o homem." Vendo os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: "Crucifica-o, crucifica-o." Mas Pilatos respondeu: "Tomai-o vós e crucificai-o. Eu não acho nele crime algum." Eu não acho nele crime algum. Então, aí vemos Jesus com essa coroa de espinhos, no capítulo 19 de João. Mas no capítulo 19 do livro do Apocalipse, vemos o mesmo personagem, mas vejam a posição como aparece aqui no capítulo 19. Então vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém conhecia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu com cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí que vocês veem no capítulo 19, com uma coroa de espinhos, colocam um manto, dão um pau, uma vara para zombar dele. Vem a diferença que há, mas neste outro drama, nesta outra parte do drama, nessa outra cena, vê como aparece. É o que dizia Pedro aqui quando ele diz que no capítulo 1, os profetas que profetizaram da graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que o seguiriam.
aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Vejam vocês que uns profetas anunciaram os sofrimentos de Cristo e outros anunciaram as glórias que viriam depois deles. E ainda mais, o profeta Isaías, por exemplo, é algo muito bonito quando vemos desde o ponto de vista deste drama, dessa peça que o irmão Branham nos apresenta. No capítulo 53, vejam vocês, o mesmo profeta Isaías apresenta numa parte como um servo, como um Cristo sofrente, que era o que dizia este rabino ali, que ele não podia conceber isto, não podia entender, porque o Messias, para ele, é um personagem que vem em vitória, não para ser humilhado, não para vir num burro, mas vejam vocês que é preciso entender este mistério que há algo que estava representado numa parte como um servo humilde, como diz Paulo, que nós temos que aprender de Jesus, que sendo Deus, não se humilhou ao máximo, se fez semelhante como os homens, se tornou um servo para nos redimir, porque diz Paulo ali no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5 em diante, do livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, diz que em nós haja este mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve como coisa para usurpar, que era Deus, mas que se humilhou a si mesmo, e tomando a forma de servo, a forma de homem, e chegou até ter a morte de cruz, para poder nos redimir. Então, é uma etapa que estava na vida desse Messias. E a outra etapa, pois, como vem aqui, nos mostra aqui o mesmo profeta Isaías, também diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Vem? Homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, graças a Deus. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E assim continua nos mostrando este quadro tão tremendo do Messias. Mas o mesmo Isaías, quando nos fala, no capítulo 9, do Messias, nos diz: pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim.
reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Agora vejam vocês, numa parte o mesmo profeta apresenta este Cristo sofrente, mas em outra parte nos apresenta o Cristo reinante com o império que não tem limites. Por isso, é como diz aí o irmão Branham, é um drama. E neste drama, nesta peça, há muitas cenas, muitos atos, e Deus veio desenvolvendo diferentes cenas, diferentes atos, mas mudando de figurino. O mesmo personagem que se mostrou nesta cena muda de figurino e se mostra em outra cena, até que chega ao nosso tempo, onde usa o último figurino, com o qual se manifestará o Senhor neste tempo final. Nós estamos vivendo no tempo de maiores bênçãos, e podemos dizer que somos bem-aventurados. Podemos dizer, como dizia o salmista, que as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos corresponde. Bom, vocês podem ver na mensagem do irmão William, esta mensagem tão importante do nosso irmão William, que se intitula A Última Vestimenta do Senhor, o último figurino do Senhor. Então, nós estamos nessa parte final do programa de Deus. Temos que ser agradecidos que Deus tenha nos permitido, em sua graça, pela sua misericórdia, viver neste tempo e poder perceber a etapa que a nós nos correspondeu viver, que é uma etapa de glória, é uma etapa de consumação, é uma etapa de vitória, porque essa é a etapa já da vitória final, é a etapa onde estão todas as promessas para este tempo. Que Deus nos ajude e que Deus permita que esta introdução que o irmão William faça chegue ao coração, chegue à alma, para que possamos crescer, porque esta palavra, ao ser pregada, tem um propósito, é para a confirmação do povo de Deus, é para o nosso crescimento. Deus está nos trazendo essas mensagens que é para uma preparação espiritual. Não é para perder o tempo, mas para que recebamos da parte de Deus esta graça divina dessa palavra e nos preparar nesta hora tão importante que a nós nos correspondeu viver. Queremos deixar ao nosso irmão José Benjamin Pérez para que ele siga em frente com este tema, apresentando o nosso irmão William Soto Santiago. Muitíssimo obrigado ao nosso irmão José Benjamin Pérez e graças ao nosso irmão William por essa oportunidade, e que a bênção do Todo-Poderoso seja sobre todos nós nessa noite, nesta introdução, e que possamos ter uma maior visão e um maior desejo de trabalhar em uma forma mais ampla neste grande programa divino. No nome do Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém e amém. Amém e amém. Amém e amém. Amém e amém.
con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e aqueles que estão nos diferentes países. Uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim, ali onde se encontra nesta ocasião. Para esta ocasião, vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 7 ao 8. E diz da seguinte maneira: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema de introdução à escola bíblica e ao estudo bíblico do próximo domingo é a Sinfonia de Deus. Para simplificá-lo, vamos chamar a Sinfônica de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Já com o que o missionário Miguel Bermúdez Marim nos falou nesta ocasião, eu creio que seria suficiente. Portanto, vamos tocar somente no tema em poucas palavras, para assim ter o quadro do próximo domingo da escola bíblica. A música é perfeita, como também as matemáticas. No céu, e do céu é que veio a música para os seres humanos. Primeiro a tiveram os anjos e depois veio à terra para os seres humanos. É do céu. Por isso, a música não pode ser adulterada, porque a música produz um efeito muito importante no ser humano. Passa sem que a censura possa ser dada, passa diretamente ao subconsciente, sem passar pelo consciente, para ser censurada, para ser raciocinada. Por isso, vocês encontram algumas vezes que tem pessoas, ou até vocês mesmos, cantando ou seguindo o ritmo de uma música e nem sabem o que diz a letra desta música.
Algunos Mas hasta cantan sin saber alguns até lo que cantam sem significa saber la letra. o que significa a dessa letra desta Es música. porque pasa directamente É porque passa diretamente ao subconsciente, passa à alma, sem tener que pasar por ter que el passar consciente, pelo sin que el consciente, consciente la analice sem antes que o consciente a analise antes al alma, de deixá-la sea passar à alma, ou seja, subconsciente, ao porque cuando subconsciente, pasa al subconsciente, porque quando passa ao sale subconsciente, del subconsciente depois sai do para subconsciente para materializar o conteúdo al do que entrou subconsciente, al ao alma. subconsciente, a alma da pessoa. También las matemáticas Também as matemáticas encontramos que vienen del encontramos que vem do céu. cielo. Si usted observa, Se você observar a criação, todo está tudo matemáticamente, está matematicamente bem ordenado. por supuesto, Certamente que que o el ser humano ser humano ha llegado en las matemáticas hasta cierto nivel, chegou nas matemáticas até certo nível, todavía le mas falta ainda falta chegar conocer a las conhecer matemáticas as matemáticas celestiais, que que abarcan más abrange que mais las terrenales. do que as terrenas. Pero con las terrenales Mas com podemos as terrenas podemos ver ver el programa divino, o programa divino, porque las matemáticas porque y la música nas matemáticas e na música se reflete o programa divino que ele realizaria de edad en edad de era em era y de e de dispensación dispensação en em dispensación. dispensação. Si ustedes Se você van a una sinagoga forem a uma sinagoga y aún en algunas iglesias, e ainda em algumas ustedes igrejas, encontrarán vocês encontrarão que en que las sinagogas muchas nas veces sinagogas se lee la escritura muitas vezes em forma se lê a escritura em forma lermos cantada e se lermos en Deuteronomio capítulo 31 em Deuteronômio capítulo 31, nos dice, nos diz, verso 19, hablando versículo Dios 19, Deus falando a Moisés, a Moisés: ahora pues agora escrevei cântico, para vós este ahora cântico. pues escribíos este Agora cântico, escrevei para vós este cântico y enséñalo e a ensinai-o los hijos de aos Israel. filhos de Israel. Ahora vean, Agora vejam, Dios le está diciendo Deus está dizendo que le enseñe que este cántico, ensine este cântico, todo esto que Dios le tudo reveló isto que Deus revelou para el pueblo ahora, para o povo agora. se lo va a enseñar O ensinará cantado, cantado. ahora pues Agora escribíos escrevei este para cántico, vós este cântico y enséñalo e ensinai-o a los hijos de Israel. aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me sirva por testemunha contra os filhos de Y Israel. ahora esta palabra E agora essa palavra divina que tenía que darle en ese momento, que tinha que se dar le iba a neste dar en momento, forma de un cántico, iria dar em forma de um cântico e se lo enseñaría a o los ensinaria adultos y a los niños, aos adultos e às crianças, a homens e mulheres, que para estuvieran cantando que estivessem y cantando fuera e para que lo tuvieran en memoria fosse
para que tivessem em memória e como testemunha da parte de Deus para o povo. Este cántico le sería de testigo a Ou Dios, seja, este cântico seria de lo que le testemunha sucedería al pueblo hebreo a Deus do que aconteceria ao povo hebreu se se apartaba de Dios, se afastasse de Deus e inclinaba a la idolatría. se inclinasse à idolatria. En la Biblia encontramos en los Salmos, Na Bíblia encontramos nos Salmos também, en el libro del Apocalipsis, e ainda no livro de Apocalipse, que nos fala cántico nuevo. de um cântico Era novo. un cántico nuevo O que pode ter um cântico novo? A palavra de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Um cântico novo de uma mensagem nova, uma mensagem dispensacional, ou um cântico novo de uma mensagem para uma nova etapa ou era do povo de Deus bajo el pacto sob o vigente pacto vigente de ese tiempo. desse tempo. Como todos sabemos, Como todos sabemos, en las iglesias nas se igrejas se canta canta de lo que es el mensaje do que é a para la mensagem dispensación de la para gracia, a dispensação da graça, ou seja, a vinda do Senhor, su sacrificio en la cruz seu del Calvario sacrifício na cruz do Calvário y las e bendiciones as bênçãos que obtuvo para todos que nosotros obteve para todos nós al morir, ao morrer, sepultado, ser y sepultado resucitar, e ressuscitar glorificado. glorificado. Sempre El mensaje a mensagem correspondente a una dispensación a uma dispensação se coloca también en cántico se coloca também em cântico, para que el pueblo para que o aprenda povo aprenda y disfrute las e bendiciones desfrute das bênçãos de Deus para de dispensación. essa dispensação. Cuando se habla de un cántico nuevo Quando se fala de um cântico novo para una nueva dispensación, para uma nova dispensação, el cántico contiene o cântico contém el mensaje de esa a nueva mensagem desta nova dispensación. dispensação. Por ejemplo, Por exemplo, em Apocalipse, veamos vamos ver Apocalipsis capítulo 15 Apocalipse capítulo 15 y Apocalipsis capítulo 1. e Apocalipse capítulo 1. Y capítulo E capítulo 5. Versículos verso 9 al 10 dice, versículo 9 ao 10 del diz, capítulo 5, do capítulo 5. y cantaban un nuevo cántico, E cantavam um novo cântico, dizendo: digno eres de tomar el libro, Digno és de tomar o de abrir livro os seus sellos, e de abrir os seus selos, porque tú fuiste porque inmolado, fostes morto, y con tu sangre e nos com o teu redimiste para sangue Dios, compraste para Deus de toda linhagem, homens de toda tribo y lengua, e língua y polvo e nación, povo e nação. y nos has hecho para nuestro Dios, Para o nosso Deus nos reis fizeste y reis sacerdotes, e sacerdotes y reinaremos, e sobre la reinaremos tierra. sobre a terra. Vean este cántico Vejam, este cântico que están
que estão executando, interpretando lá no céu, quando Cristo, o Cordeiro, toma o livro selado com 7 selos. Também em Apocalipse capítulo Também em Apocalipse, 14, capítulo 14, 15, diz, verso 3 en adelante, dice, versículo 3 em diante diz: cantan el cántico de Moisés E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, pois só tu és santo. Todas as nações virão, e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Este é outro cântico lá no céu, quando ocorre tudo isto que está neste capítulo 15, o conteúdo sempre do cântico é o programa de Deus para o tempo em que as pessoas estão vivendo. Vejam, estes cânticos são do céu e são transmitidos aos seres humanos. E por isso é que de era em era, nas igrejas, se canta a Deus, não qualquer coisa, mas de acordo ao programa de Deus para a dispensação da graça. De era em era, o compositor que Deus, o qual, desde antes da fundação do mundo, compôs a folha musical correspondente a cada era e a cada dispensação, e ficou na Bíblia a letra do que Deus vai fazer. Em seguida, o diretor, que é o Espírito Santo, como se vê nas sinfônicas ou orquestras sinfônicas, um homem com uma varinha, uma batuta, dirigindo todos os músicos. A sinfônica, no programa de Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O compositor é Deus e o diretor pega a página musical correspondente ao tempo onde ele, com a orquestra, a sinfônica, tem que interpretar esta obra, esta peça musical. O diretor com a varinha, com a palavra, o Espírito Santo, o mensageiro, com a igreja, interpretam essa peça musical, ou seja, realizam o que está escrito na palavra para este tempo. Traz a mensagem correspondente a este tempo, as promessas correspondentes a este tempo. As realizam, se materializam, e então se cumpre a obra de Deus dessa peça musical para esse tempo. Esse tempo. Essa é
la pieza a musical peça musical de la Sinfónica de Dios, da la Sinfônica de Iglesia del Deus, a Señor Igreja do Senhor Jesus Cristo, dirigido por el director con pelo diretor com a varinha, a batuta na la mão, palabra en la mano, a palavra na mão, a través del através mensajero do mensageiro de cada data. Así de fue para cada era. Assim foi para cada era, e assim tem sido para cada dispensação. tan sencillo Tão simples como eso. assim. No estamos Não en el estamos tiempo no tempo de Noé. de Noé. Por lo tanto, la pieza Portanto, a musical para peça aquel musical tiempo para aquele tempo foi fue la de construir a de arca construir a para la arca salvación para a salvação de los que tenían daqueles que que ser librados tinham que ser livrados del juicio del diluvio. do juízo do dilúvio. Personas, Pessoas, animales, animais e aves y e répteis também. Luego Em seguida, encontramos que todo lo que tenía que que oír tudo o que tinha que siendo ouvir interpretado sendo interpretado por la Sinfónica de Dios de pela aquel tiempo, Sinfônica Noé y de su Deus familia, naquele tempo, Noé e sua fue família, escuchado foi escutado lo que vendría o que viria y cómo escapar e del juicio como escapar do juízo que viria sobre a terra. Él estaba dando a conocer Ele estava revelando la hoja musical a folha musical, a página musical daquele tempo, y e el Espíritu Santo o por medio Espírito Santo, através de Noé, estaba dirigiendo estava dirigindo esa pieza musical de esta aquel peça entonces. musical daquele então. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Agora, o que isso tem a ver conosco? Dice Cristo, como fue Disse en los Cristo, días, assim como foi nos dias de Noé, así será la venida del assim Hijo del será a vinda do Filho do Homem. Hombre. O sea que Ou seja que será um tempo paralelo será ao um tempo de Noé, paralelo ao tempo de Noé. tempo final, O el tempo de la final, o venida tempo da vinda del Hijo del Hombre do Filho do prometido Homem prometido em diferentes em escrituras del diferentes Antiguo Testamento. escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ahora, lo importante Agora, para nuestro tiempo o es importante para o nosso tempo conocer é conhecer cuál es la página qual é a página musical musical que la sinfónica, que la a orquesta de Sinfônica, Dios, a Orquestra iglesia, de Deus, a Igreja, con com el director, el o Espíritu Santo, diretor, o Espírito Santo, con la palabra en la, com a la palavra, vara en la mano, a vara na mão, tiene que interpretar tem a través que interpretar de através su manifestación da en el sua tiempo manifestação no tempo final, usando mensajero o mensageiro y e a la iglesia a Igreja para interpretación para a interpretação de esa desta pieza peça musical. musical. Por lo tanto, es Portanto, é importante importante y es e obrigatoriamente, é obrigatoriamente que temos que conhecer la letra a letra de la pieza musical, da peça musical, las promesas correspondientes a nuestro tiempo as que promessas correspondentes ao nosso está en la tempo Biblia, que estão na Bíblia, para saber cuál es la para pieza saber musical qual é a peça musical que la iglesia del Señor que Jesucristo a Igreja do tiene que Senhor Jesus Cristo estar interpretando tem bajo que la estar dirección interpretando del maestro, sob a direção do Maestro, del Espíritu Santo, do Espírito Santo, manifestado manifestado en su instrumento em seu correspondiente, instrumento correspondente ao tempo final, como fue como foi las diferentes etapas nas edades diferentes de etapas ou eras da Assim Igreja. tiene que ser Assim tem que ser nuestro tiempo también. em nosso tempo também. Son São 7 notas musicales 7 notas musicais que corresponden a cada que correspondem a cada era da cada Igreja, una de ellas. cada uma delas. Son 7 notas de la iglesia São 7 eras da Igreja. y ya E já la pieza musical a de cada peça musical de cada era fue interpretada foi interpretada por la orquesta de la pela iglesia Orquestra bajo la Igreja dirección sob a direção del maestro do
de Cristo Jesús Maestro Santo de en medio, Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, com sua palavra, dirigiendo todo, dirigindo tudo, usando un mensajero usando o mensageiro de edad en edad, de era em así era, por assim 7 edades. por 7 eras. ¿Y qué hay para este E tiempo? o que há para este tempo? La pieza musical A peça musical deste tiempo final desse será tempo final será en una octava. em uma oitava. Portanto, Se sube a una octava, se sobe a uma oitava e una edad octava que se es la edad sobe de piedra a uma angular. era oitava, que é uma era de pedra angular, onde La pieza musical a peça corresponde musical corresponde a una octava donde se a uma recorrerá oitava, onde las 7 notas se musicales, recorrerá a 7 notas em musicais, una mas nota em uma mais nota alta. mais alta. tan sencillo Tão como simples assim. eso. El próximo domingo No próximo domingo, tendremos teremos la escuela bíblica a escola bíblica y el estudio bíblico e o correspondiente estudo al tema, bíblico correspondente la ao tema sinfonía de A Dios. Sinfonia de Deus, ou Le colocamos colocamos la sinfónica a Sinfônica de Dios, de Deus, que es la iglesia. que é a igreja. Y luego explicaremos E em seguida explicaremos lo de la sinfonía sobre a sinfonia y todas las e demás todas cosas. as demais coisas. As explicaremos no próximo domingo, Dios mediante. primeiro Por Deus. tanto, Portanto, oremos pela atividade do próximo domingo. No estudo bíblico do próximo domingo, bajo el tema la sob o tema sinfónica A Sinfônica de Dios. de Deus. Ha sido para mí una bendición y Foi privilegio para mim uma estar bênção e privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, en este corte introducción nesta curta al introdução estudio bíblico ao estudo el bíblico próximo do próximo domingo. domingo. Que Dios les bendiga y les Que guarde, Deus os continúe abençoe pasando e os guarde e uma noite continue feliz, passando cheia uma das noite bênçãos de feliz, Cristo, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Salvador. Dejo con ustedes al Deixo reverendo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez nosotros conosco, y en cada país dejo el ministro correspondiente. e em cada país deixo o ministro correspondente na continuação. Dios les bendiga. Deus os abençoe e boa noite para todos. Até El próximo domingo. o próximo domingo, Dios mediante. primeiro Deus.